A paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Hoje eu trago mais um vídeo para compartilhar neste canal. Uma palavra que vai nos trazer uma informação importantíssima. Hoje vamos tratar de um assunto que ainda tem tido uma certa confusão, por não compreendermos o significado dela. Hoje vamos tratar a respeito da graça. A graça que foi concedida através de Jesus Cristo para com as nossas vidas. É certo que, por nosso próprio entendimento, fazemos menção da graça e temos vários pensamentos a respeito de realmente o que é a graça. Mas vamos ver o que a palavra nos diz a respeito e qual tem sido a nossa atitude, qual tem sido o nosso posicionamento a respeito da graça, como temos tratado com a graça de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Amém? E o texto que eu quero compartilhar encontra-se no livro de Gálatas, o seu capítulo 5. Vamos ler alguns versículos e vamos dar uma passeada pela Bíblia, Porque ela vai nos trazer informações importantes para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual e cristão. Aleluia. O seu capítulo 5, verso 1 vai nos dizer assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé, a justiça e a nossa esperança, porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, transmitindo essa carta para alguns cristãos que ali estavam se convertendo ao Evangelho de Cristo, a pessoas que estavam sendo abraçados pelo Evangelho de Cristo. Mas naquele período havia uma certa força do judaísmo atuante. Havia uma certa incidência, uma certa força do judaísmo para agregar pessoas. E é de certo que os judeus tinham por si só a condição, o conhecimento de que para que eles pudessem, ou quem quisesse fazer parte do povo judeu, teriam que seguir algumas regras, teriam que adotar alguns princípios judaicos. E Paulo, ele foi um pregador, ele foi um homem que Deus usou para levar a sua palavra especificamente aos gentios, aos povos gentios daquela época. Porque o judeu não tinha uma certa afinidade, não tinha uma certa aceitação pelos gentios.
Mas é onde vamos entrar com o assunto chamado graça. Não que venhamos desprezar o povo judeu, não que venhamos nos achar melhores do que eles, ao contrário, porque através dessa nação, através desse povo que Deus trouxe, que Deus projetou para cumprir um propósito, foi através desse povo que Deus traçou todo um plano para a humanidade. Louvado seja Deus. Então precisamos também termos cuidado com aquilo que achamos ou pensamos, porque muitas vezes estamos falando coisas incoerentes, estamos falando coisas que pode ser perigoso, podemos estar até cometendo um grave pecado, porque todos aqueles que se levantam contra a obra do Senhor têm um preço a pagar. Sabemos que todos aqueles que vêm contra aquilo que Deus projetou correm um sério risco. Então, não somos melhores, não somos acima, não. Porque Paulo também tem uma carta que ele fala que nós, sendo jambuzeiros, brabo, que Deus havia cortado alguns ramos da oliveira e nós fomos enxertados nele. Isso nos traz justamente essa referência, porque nós éramos pessoas, povos ruins, povos que não tinham direito nenhum da vida que Deus tinha preparado. Porque na prática, Deus, até o próprio Jesus falou que ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram, não o receberam. Então podemos compreender, amados, que outro dia eu estava até ministrando, falando a respeito disso, porque muitas vezes nós falamos de uma forma até arrogante, de que, porque o povo judeu, ele rejeitou Jesus, eles fizeram isso, eles mataram Jesus. Mas vamos parar e analisar um pouco. E se eles, quando Jesus veio, eles tivessem aceito, eles tivessem reconhecido Jesus, eles tivessem abraçado Jesus como o Messias, como o Salvador, e não o tivessem matado, o que seríamos de nós? Como nós estaríamos neste exato momento? Que esperança teríamos? Então foi através da rejeição deles que nós fomos alcançados. Foi através do que eles fizeram, aleluia, que nós fomos recebidos pela graça de Cristo. Então, justamente, meus amados, esse é um assunto ao qual vamos tratar, justamente falando sobre a graça. E muitas vezes nós não compreendemos o significado desta palavra ou desta obra de salvação para com as nossas vidas. Porque o povo judeu, no início, quando Deus criou essa nação para estabelecer o seu propósito, Deus estabeleceu regras para este povo. Deus estabeleceu leis que deveriam ser cumpridas, aplicadas em suas vidas. Esse povo seguia um regimento específico, exclusivo, que Deus adotou para com eles. Então, na prática, na lógica, na nossa ótica, nós vemos que se eles tivessem feito isso, se eles tivessem aceito a Jesus quando ele veio e não tivesse feito o que foi feito, a graça não iria existir para nós. Nós estaríamos neste exato momento sem esperança de salvação. Ou, como falei no início, para que nós pudéssemos fazermos parte do povo, teríamos que seguir os mesmos rituais. Teríamos que aceitar os mesmos idealismos do povo judeu. Em outras palavras, teríamos que nos tornar judeus, não por nascença, não por nascimento, não por descendência, mas por opção. Nós teríamos que passarmos a ser circuncidados, aceitar as condições
a praticar as obras judaicas. Então a graça veio porque Deus, pela sua infinita misericórdia, Deus não está preso, Deus não está estabelecido em regras. Ele dotou as regras para que o povo viesse seguir, porque Deus queria um povo diferente, um povo espelho para o seu propósito. Mas o Senhor já estava vendo ao longe, já estava vendo a minha vida e a sua vida no dia de hoje, através da graça. E vejamos que Paulo falou aqui, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Que liberdade foi essa? Que liberdade Cristo nos libertou? Porque nós vemos, igreja, meus amados, que a lei, ela foi estabelecida justamente com uma finalidade, não foi para salvação. Às vezes nós entendemos que a lei, ela foi criada por Deus para sermos salvos. Não. Mas a lei, ela foi estabelecida justamente para nos mostrar a nossa capacidade humana de não conseguirmos nos salvar a nós mesmos. Ela foi criada justamente para espelhar quem nós somos. Não foi para nos salvar. Mas a graça, ela veio na condição de quê? De saber que nenhum de nós iríamos cumprir a lei que Deus ordenou. Ninguém cumpriu. Por mais que os judeus pratiquem os rituais, em algumas delas sempre vamos cair, sempre vamos tropeçar. Tanto é que a palavra de Deus fala, aquele que cumprir 9 mandamentos e tropeçar em um é culpado de todos os outros. Então não adianta cumprir apenas um. E quem de nós há de conseguir? Ninguém. Por isso que a graça veio através de Jesus, se cumprindo nele a lei, mostrando que só o perfeito poderia nos resgatar, só o perfeito poderia nos salvar, que é Cristo. Aleluia. Então talvez hoje nós pensamos da seguinte maneira: hoje estamos pela graça, então podemos fazer tudo, Cristo já nos salvou, Cristo já nos resgatou, então nós não precisamos obedecer mais nada. Ao contrário, Deus falou que nos libertou, mas a lei está ainda atuante, a lei está ainda vigente, mas nós não vivemos mais por ela. Eu não preciso mais da lei para mostrar-me que eu estou errado, porque a graça já me dá a condição de eu entender que eu estou errado. Eu não preciso olhar para a lei para ver o que é o pecado. A graça me dá a condição de eu ter o discernimento de saber o que é errado, o que agrada e o que não agrada a Deus. Nós vejamos que a lei, quando ela é aplicada, se somos transgressores da lei, ela nos pune, independente qual seja o grau, ela vai nos punir. Ela vai nos dizer: você errou, você transgrediu. Mas quando nós praticamos a justiça, o amor, a verdade, eu não preciso da lei, porque a minha consciência, o meu sentimento me declara isso. Eu não preciso olhar para a lei e dizer que se eu roubar eu vou ser preso. A minha consciência me diz isso, que se eu roubar eu vou ser preso. Esta é a graça. Eu não preciso mais dela, mas ela está vigente, ela está atuante. Louvado seja Deus. Eu não preciso viver mais por ela. Eu vivo pela graça de Deus, que me garante a condição de escolher fazer ou não fazer. Por isso que Paulo falou aqui: ouçam bem, que eu, Paulo, lhes digo, caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Então, se eu continuar observando aquilo que está falando, trazendo para a minha vida, sem um conhecimento de que Deus nos libertou dessa corrente, dessas cadeias, para ver a graça dele, e a graça é justamente o quê?
A condição de entendermos que não somos nós, que não é merecimento nosso, não é pela capacidade nossa, é por Ele. Porque se fôssemos viver pela lei, estaríamos perdidos. Se fôssemos ainda estarmos escravos da lei, não haveria salvação para ninguém, porque quem de nós já nos transgrediu? Aleluia! Então, meus amados, é isso que precisamos entender. Vejamos o que Paulo também fala aqui nas cartas aos Romanos, que é realmente também ainda uma percepção errada que fazemos a respeito da graça. Que por vivermos pela graça, podemos fazer tudo. Nos dá o direito de tudo, até falando pelo livre-arbítrio. Mas vejamos, capítulo 6 de Romanos. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então a graça, ela vem de uma capacidade que não é nossa. Às vezes nós achamos que é porque nós fazemos, que é porque nós obedecemos, que é porque nós praticamos, que somos salvos. Ao contrário. Se adotarmos esses conceitos em nossa vida, vamos estar, de certa forma, atribuindo a uma ordenança. Para que eu seja salvo, eu tenho que praticar isso. Aí se constitui o quê? As obras. E a palavra de Deus fala que não somos salvos pelas obras, mas é pela graça. Eu não sou salvo porque eu obedeço à palavra de Deus. Eu sou salvo pela graça. É a graça sobre a nossa vida. Então eu não posso tomar dessa graça a condição de fazer o que eu quero. Deus nos libertou da lei, mas temos a graça que nos dá entendimento para aquilo que vamos fazer ou não, o discernimento, sem precisar olhar para a lei. Porque a graça vai me tratar dessa seguinte forma: eu não posso fazer. Não porque a lei me obriga, porque eu não quero fazer. É essa a diferença da graça. A lei fala que eu não posso fazer. A graça fala, você não quer fazer. É diferente. Aleluia. Então algumas coisas que hoje vemos praticando no meio evangélico, como que se de alguma forma que isso fosse ter um efeito positivo, muitas vezes é como Paulo falou, às vezes nós estamos caindo, voltando a um jugo, a um preceito, e estamos decaindo da graça de Cristo. Quantas vezes até colocamos coisas, objetos à frente de Cristo. Aí nós estamos caindo da graça, porque nós não precisamos desses artifícios. Nós precisamos da graça, nós precisamos de Cristo exclusivamente. É difícil, mas quando nós deixamos-nos, como Paulo falou, se nós deixarmos nos circuncidar, isso era quando alguém queria ser judeu, tinha que passar esse processo, para fazer parte tinha que se circuncidar. Muitas vezes Paulo combatia isso. Uma certa vez Pedro foi contestado por isso, porque ele estava no meio dos gentios, ele sendo judeu, praticava as mesmas coisas, mas queria que o povo se circuncidasse. Então vejamos que quando a gente pratica essas coisas, nós estamos caindo da graça. Temos que ter os nossos focos, os nossos olhos apenas para Cristo. As demais coisas se tornam preceitos humanos. Se a graça de Cristo foi insuficiente para nos salvar, o que mais pode nos salvar? Se a fé em Cristo foi insuficiente para nos curar, o que pode mais curar? Se o meu aproximar de Cristo não for suficiente para mudar minha vida, o que mais pode mudar?
não são conceitos, não são práticas, mas é a nossa vida, é o nosso entendimento de quem nós somos através da graça de Cristo. E como eu falei no começo, não porque somos melhores do que aqueles que rejeitaram o Messias, não. Tudo se cumpriu num propósito, para nos resgatar. Porque se eles tivessem aceito, não haveria graça, não haveria salvação para a nossa vida. Então não é por nós, não é por nosso merecimento, não é por nossos esforços, é a graça. Mas se colocarmos o jugo novamente sobre o nosso pescoço, para andarmos seguindo esses regimentos, estamos nos afastando da graça. E a palavra de Deus fala: aquele que vive pela lei será julgado. Isso quer dizer, se nós abandonarmos a graça de Deus e adotarmos outros conceitos para a nossa vida, por ela nós vamos ser julgados. Então que absorvamos a graça dessa maneira, que ela foi dada, para quando nós não merecíamos, nós não tínhamos condição alguma. Mas Deus fez por nós através do seu Filho Jesus Cristo. Mas essa mesma graça não nos dá o direito de fazermos o que queremos. Aleluia. Talvez você neste momento esteja passando esse dilema, o que fazer da sua vida. Ou está fazendo algo que a sua consciência está te acusando. Venha para a graça. Que a graça ela te liberta. Ela te faz entender o caminho. Ela te mostrará que você não precisa mais ser, não precisa mais ouvir que você está errado. A sua consciência, a graça vai te mostrar que você está errado. E que você pode escolher outro caminho, outra direção. Então esta é a graça de Cristo sobre as nossas vidas, meus amados. Não se deixe enganar. Não se deixe ser confundido. Não deixe que ninguém vos seduza com preceitos humanos, com regras humanas, para que você possa ser alcançado pela graça. Porque a única coisa que precisa para recebermos a graça é sermos o mais miserável pecador, reconhecemos a nossa necessidade de Cristo e queremos a mudança de vida. Aí a graça cai sobre nós. A graça será derramada sobre nós. Então, se neste momento você se sente desta maneira e quer ver a graça do Senhor derramada sobre sua vida, então somente dê um passo. Então somente se deixe ser alcançado por esta graça, que não precisa esforço nenhum. Ela é dada gratuitamente, através do sacrifício de Jesus. Amém? Então esta é a palavra neste dia de hoje, para preencher os vossos corações, trazer esse conforto, esse entendimento para vossas vidas, para que conhecemos o dom do amor de Deus e a graça da sua salvação. Amém? E assim eu agradeço, e assim eu venho agradecer a cada um neste momento. E compartilhem os vídeos, que o reino de Deus agradecerá, que o reino de Deus crescerá. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, e até o próximo vídeo.